Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro da minissérie em Gestão Industrial, que é uma realização da Velotin Consultoria, da Arete Management Consulting, em parceria com a CIGI. Estou me apresentando rapidamente, porque tem algumas pessoas novas aí, que a gente fica bem feliz que está entrando todo dia, novos inscritos. Então, eu me chamo Ana, eu sou sócia, uma das sócias da Velotin Consultoria, o Guilherme, que é o meu sócio também. Então, a gente atua aí faz mais de 10 anos de experiência na área de gestão de operações. Eu mais focada em gestão industrial e o Guilherme em supply chain. E a Velotin, a gente atua nessas duas frentes realmente, né? Supply chain planning, onde a gente suporta os nossos clientes com ferramentas desde forecast, SNOP, SNOE, PCP, DRP, gestão de estoques, control tower e flexibilidade, então abrangendo toda a cadeia de supply planning. E também a área de gestão industrial, com ferramentas de Lean Manufacturing, layout, programas de redução de custo, programas de melhoria de produtividade e a área de métodos e tempos. E a gente suporta os nossos clientes através de consultoria, capacitação e capital humano, que seria a parte de processo seletivo focado nas nossas áreas de atuação. Comentando só um overview da minissérie, ela está composta por 4 capítulos, né? A gente já teve os 2 primeiros, com o Mário, que é o sócio-diretor da Arete, e com o segundo encontro que foi ontem com o Rafael, que é gerente de qualidade da Volvo. Então, obrigada pela participação deles mais uma vez. E esses 2 encontros, eles foram gravados, eles já estão disponíveis online, então a gente enviou hoje o link para todo mundo. Então, caso alguém ainda não tenha recebido, por favor, a gente vai enviar daqui a pouco também no chat para vocês acessar. Pessoal. Vocês estão vendo? Não, só um. Agora aqui. Esses encontros, né, já estão gravados, então a gente vai enviar daqui a pouco para vocês o link também, a gente viu hoje pelo e-mail. Então, hoje a gente vai ter um encontro com foco em gestão da produção, na eficiência na produção, com o César Schmidt, ele é gerente de engenharia na manufatura, né, de manufatura, na Embraco Nidec. E amanhã a gente vai ter o último encontro, que é a preparação para a indústria 4.0 com o André Líbio, da Whirlpool. Comentando um pouco como que a gente vai fazer a abordagem hoje, então a gente vai primeiro passar um overview, né, sobre alguns conceitos de eficiência na produção, comentando assim qual que é a nossa abordagem, algumas sugestões que a gente traz para tratar esse assunto, e depois a gente vai passar a palavra para o César e começar realmente a fazer essa discussão e aplicação desses conceitos na prática, tá bom? Então eu vou passar primeiro para vocês alguns conceitos que a gente entende, que eu acho que é importante para depois a gente fazer essa conversa com o César. Então, a gente vai mostrar um pouco qual que é o principal desafio que a gente enfrenta, né, na gestão de eficiência, uma proposta e o que a gente entende como abordagem para esse tema. Durante a apresentação, a gente vai comentar sobre o indicador OAE, então, e mostrar qual que é a vantagem dele versus outros indicadores que normalmente as empresas utilizam. E como eu comentei, depois a gente vai ter essa discussão para ver como é que são aplicados na prática esses conceitos. Então, vou começar trazendo aqui para vocês até um material que o Mário apresentou no primeiro dia, mas que a gente entende que é bem importante revisar esse ponto, que é assim, quando a gente pensa num processo, né, ele tem pensando aí, independente do segmento da empresa, né, do porte, a gente tem um processo ali, uma linha de montagem, um processo produtivo, que ele tem um desempenho que ele vem realizando. E o que acontece? Normalmente, esse desempenho é comparado com um desempenho planejado, né? Uma meta. E esse desempenho planejado que a gente vê aqui nessa coluna cinza, ele pode ser um acordo com a área de planejamento, né? O que eu acordei que eu vou vender, né? Com a área de PCP, ou pode ser uma meta definida junto com o gerente da área, com
com os coordenadores, né, com o time, então tem essa meta, né? E normalmente é bem fácil entender e comparar, né, como está o meu desempenho realizado versus esse planejado, e a gente encontra aqui o que a gente chama de perdas visíveis. E o que acontece diariamente é que no final do turno, no final do dia, o supervisor lá, o líder da área, eles buscam entender onde que estão essas perdas, né? Entender essa diferença, esse gap, e às vezes justificar por que teve esse gap, né? E o que a gente traz aqui, o que a gente entende que é o grande desafio realmente da gestão de eficiência é não se comparar apenas com esse planejamento meta, né? Porque normalmente as empresas ficam e performam e ficam tratando nas suas reuniões diariamente esse comparativo, né? Realizado versus o meu planejado. E às vezes esquece qual que é realmente o potencial desse sistema, né? Desse processo produtivo. E quando a gente fala desse potencial, desempenho potencial, a gente está falando assim, é poder enxergar realmente qual que é o máximo que esse processo pode entregar, né? Com base no gargalo do processo, ele que vai definir a referência máxima, e também se comparar com benchmark, né? Com referências internas e externas. E quando a gente começa a ver essa barra aqui laranja, né? Que é o meu máximo, a gente começa a ver que aparecem essas perdas que normalmente são invisíveis para a organização, porque você fica se comparando nessa primeira parte do gráfico, né? E é muito importante que a organização comece a ver essas perdas, né, totais, as visíveis e as invisíveis, porque assim fica claro onde que precisa atuar, né? E às vezes quando a gente mostra essa abordagem, às vezes para alguns clientes, vem o questionamento, tá, mas eu utilizando essa forma eu vou ter um gap maior, eu vou ter muito mais perda, eu vou ter muito mais coisas para justificar. E eu acho que aqui a gente tem que tentar pensar um pouco não só como mais perdas, mas como mais oportunidade. Você tem um caminho maior para crescer e para poder realmente atingir um patamar melhor de eficiência. Porque quando você fica com um limite muito curto, e como normalmente esse plano, né, esse planejamento é alinhado com a área de PCP, então é algo que você já entrega, né? Então, quando você vê um indicador comparando essa primeira parte aqui, normalmente é um número muito próximo de 90%, 95%, e gera um pouco de comodidade, uma zona de conforto para o time de produção, né? Então, por isso que a gente traz, esse é o grande desafio, se comparar e enxergar todas essas perdas. E trazendo isso um pouco para a prática, né? Como é que a gente aplica isso realmente no dia a dia? Então, pensando num indicador de performance, pensando uma indicação, né? Depois a gente vai comentar sobre o OE, mas pensando no indicador de performance, o primeiro ponto que é bem importante entender é qual que é o meu desempenho, né? Qual que é o meu desempenho máximo que eu posso entregar. Depois disso, entender o mercado, entender o teu benchmark. Esse benchmark, ele pode ser tanto interno quanto externo, né? Pode se comparar com outras linhas similares na tua indústria, com outras plantas, e também é bem importante a gente poder se comparar com o mercado, entender processos similares, como que eles estão performando. Então, entendendo o desempenho máximo e o benchmark, a gente começa a realmente avaliar o nosso processo produtivo. Então, aqui seria os resultados nessa linha verde, como é que está performando o nosso sistema. E aqui a gente traz uma sugestão de trabalhar com, digamos, duas metas, né? Uma primeira seria o que eu vou acordar com a área de planejamento, né? O que eu vou me comprometer com o PCP, que vai se comprometer com vendas e, consequentemente, se comprometer com o cliente. Então, isso é o que a gente chama de desempenho planejado, é o que realmente eu preciso entregar, né? O commitment com a área de PCP. Só que também a gente sugere uma outra meta interna do departamento, né? Uma meta alinhada entre o time de produção, seus coordenadores e gerentes. Para que isso? Para poder desafiar realmente o time, né? Para eles entregarem sempre mais. E isso aqui, como é que acontece? A gente aplica muito dos conceitos que foram comentados ontem pelo Mário e o Rafael, né? Então, a gente tem um processo, ele tem uma certa variabilidade, e primeiro que a gente precisa entender é reduzir essa variabilidade, né? Começar a aplicar a gestão da rotina para reduzir variabilidade, garantir o manter, e depois a gente chega no patamar, né? Melhorou o processo, quando a gente começa a performar com resultado estável e padronizado, muito próximo dessa meta acordada, a gente dá o segundo passo. Então,
essa meta que o meu processo está estável, está entregando, ela passa a ser o meu novo commitment, meu novo acordo com a área de PCP. E assim a empresa também define uma nova meta interna. E assim ela vai caminhando até chegar, né, muito próximo do seu benchmarking e do seu desempenho planejado. Por que a gente mostra que isso é importante? Porque pensa só para uma área de produção, né? Hoje ela está performando próximo de 90 e a gente simplesmente chegar para eles, ó, a tua nova meta é 90. Quando a gente pensa 20 pontos percentuais de OE, não é uma coisa simples e fácil para se implementar num curtíssimo prazo. E às vezes a gente só mostrando esse caminho muito longo pode desmotivar a equipe de produção, né? Desmotivar o time. Então a gente sugere que seja feito passo a passo para realmente ter um plano bem estabelecido, um plano factível, que as pessoas entendam onde precisam trabalhar, e quando realmente estabilizou o processo, eu dei o primeiro passo, a gente define uma nova meta, novo plano de ação, trabalha ali com as ferramentas da gestão da rotina, as ferramentas de qualidade para melhorar, estabilizou, dá o próximo passo. E quando a gente fala, né, de aumentar a produtividade, a gente fica, às vezes, algumas pessoas perguntam, mas quando que vale a pena realmente aumentar a produtividade, né? Num cenário que é muito óbvio, vale a pena aumentar a produtividade quando eu tenho mais demanda que capacidade, né? Porque toda peça que eu produzir a mais, eu vou vender para o meu cliente. Então, faz muito sentido aumentar a produtividade, trabalhar com aumento de eficiência e reduzir tempo ciclo. Mas o que a gente quer trazer aqui também é que, independente do cenário que a empresa está passando, é muito importante trabalhar e pensar em gestão de eficiência. Então, pensa se uma empresa está com ociosidade, né? Ela está trabalhando aí em um turno, 2 turnos e tem turnos ociosos, né? Ela está abaixo a demanda está menor que a capacidade. Nesse cenário, também é importante tratar esse assunto. É importante trabalhar para buscar reduzir tempo ciclo, aumentar a tua eficiência e com isso você vai precisar de menos horas para trabalhar. Você vai entregar o mesmo volume, mas com menos horas. E menos horas significa menos energia, menos equipamento ligado, menos mão de obra. Então, você consegue adequar melhor o seu sistema e reduzir custo. Então, aqui é só para a gente passar uma mensagem que, independente do cenário que a empresa está vivendo, ou de alta demanda, ou com ociosidade, a questão de aumentar a produtividade, trabalhar em tempo de ciclo e eficiência, ela precisa sempre estar no radar das organizações, porque você sempre vai ter oportunidade de redução de custo. E aqui a gente quer comentar também um pouco sobre essa abordagem da gestão de eficiência, porque quando a gente apresenta essa primeira visão, né, de tratar as perdas, né, começar a enxergar o todo, tratar essas perdas invisíveis, gera um pouco de desconforto, né? Quando a gente apresenta isso algumas vezes para os clientes, gera às vezes até algumas discussões bem interessantes, porque o primeiro momento é assim, mas setup é uma perda planejada, não deve ter peso na eficiência. Mas manutenção planejada não deve ter peso na eficiência. Sempre a gente fica nessa, deve ter peso, não deve ter peso. Mas aqui eu queria convidar vocês a pensar como o investidor da empresa. Se eu fosse o dono da minha empresa, né? Eu sou o dono da tua empresa. Você investiu recurso, né? Você investiu mão de obra, você colocou equipamentos e você espera o máximo desse retorno, né? Às vezes a gente investe no banco, né? A gente investe em algumas carteiras. Você quer tirar o máximo do seu investimento, você não quer ficar ganhando 0,5 enquanto tem gente ganhando 1%, certo? Então a gente quer buscar o máximo. E se a gente pensar na visão do investidor, essa é a mesma coisa. Então ele investiu naquela fábrica, ele investiu recurso e ele quer tirar o máximo disso. Então é muito importante a gente ter um indicador que consiga mostrar aonde que eu tô, qual que é o meu espaço de crescimento, né? Qual que é o gap e que realmente estimule essa troca, né? Estimule essa querer crescer, né? E melhorar a eficiência. Então, isso que a gente busca trazer aqui para mudar um pouco essa cabeça de não mostrar sempre um número bonito, mostrar o número real e mostrar a oportunidade que tem por trás. E aqui eu queria apresentar para vocês, quando a gente fala de eficiência, qual que é a equação, né, de eficiência. Isso ela parece muito simples, mas é o básico que a gente precisa ter para poder pensar em eficiência. Então, pensando na nossa capacidade líquida, né, qual que é o output que eu preciso entregar todo dia, no final do mês? E esse output, ele é baseado em 3 parcelas, né? O primeiro dele é o tempo de ciclo.
E aqui o tempo de ciclo precisa ser muito bem identificado, porque ele vai determinar realmente qual que é a capacidade máxima do processo. Calma aí, deixa eu tirar. Não pode. Eu coloquei agora a coisa. Desculpa. Então, o tempo de ciclo é muito importante porque ele é a base para definir a capacidade máxima do ciclo. A gente vai identificar qual é o gargalo e, com isso, definir a capacidade máxima. E quando a gente fala de ciclo, é uma atividade bem básica, mas ela é a base para a gestão de operações. Se a gente não tiver uma coleta de tempo de ciclo bem feita, com pessoas competentes que consigam realmente identificar e definir o processo, todo o nosso dimensionamento, toda a nossa base de eficiência, ela vai estar comprometida, porque é a partir do tempo de ciclo, a partir do tempo de ciclo do gargalo, que a gente começa a pensar na eficiência. Então, todas essas atividades de métodos e ela vai avaliar a situação do processo, vai identificar qual que é o gargalo, vai definir a capacidade máxima e assim também mostrar onde estão as oportunidades. Aqui, a gente traz alguns pontos que são importantes para serem avaliados, qual que é a metodologia que se utiliza para fazer essa cronometragem, ou cronoanálise ou MTM, que é a metodologia baseada em tempos pré-determinados. Então, a pessoa que for fazer isso precisa ter bastante experiência para poder ter o tempo de ciclo que a gente fala mais limpo possível. O que significa isso? Todas as atividades que não agregam valor, elas não devem estar inclusas no tempo de ciclo. A gente deve buscar o tempo de ciclo mais limpo possível para poder manter a referência de capacidade máxima. Então, imagina, se eu coloco um monte de movimentos desnecessários do operador, inspeções, troca de bordo, sair para buscar alguma caixa, tudo isso eu vou engordando o tempo de ciclo e, consequentemente, manipulo o meu número de capacidade máxima. Então, a gente comenta aqui, e é uma mensagem que a gente quer trazer também, buscar o tempo de ciclo mais limpo para manter a referência de capacidade máxima. A segunda parcela da nossa equação são as horas, ou seja, quantos turnos eu vou precisar trabalhar, quantas horas. E aqui também a gente entende que quando a gente fala de horas, é importante que todas as perdas que acontecerem durante o turno, elas são perdas. Então, todas as paradas, independente se é uma concessão, uma decisão interna, um problema de manutenção, uma parada, elas são perdas e elas não devem ser consideradas nas horas. A gente deve manter a referência máxima também de horas e jogar todas as perdas para o indicador que deve medir isso, que é o OE. Então, o OE é um indicador que a gente vai sugerir aqui, que a gente vai comentar como o indicador de eficiência, e a gente entende que ele é um indicador muito bom para ser utilizado, porque ele compara realmente a eficiência atual com a referência do mercado, e a gente consegue entender realmente onde que estão as perdas que se pode atacar. Então, comentando sobre o OE, ele é um indicador criado pelo Japanese Institute of Plant Maintenance, com o objetivo de realmente medir a eficiência dos equipamentos. Para utilizar o OE, precisa muito claro saber onde que é o gargalo do processo, né? Então, o OE ele mede a eficiência com base no gargalo, e tudo que eu não produzi, independente se foi por problema de manutenção, qualidade, ritmo do operador, não importa qual for o problema, tudo deve ser considerado como uma perda. O OE, ele se baseia em 3 fatores, né? O primeiro dele é disponibilidade, que ele compara as minhas horas disponíveis para trabalhar, né? Pensando no dia das 24 horas eu utilizei. Qualidade é o segundo, do total de peças que eu produzi no dia, qual foi a qualidade dessas peças, quantas foram reprocessadas e quantas foram sucateadas. E a terceira parcela é a performance. E aqui na performance a gente avalia o ritmo dos operadores, microparadas, variação no tempo de ciclo. Isso entra na última conta, que é a performance. Essas são as 3 parcelas, então, calculadas elas, fazendo a multiplicação dos a gente chega no indicador que é o OE. E por que a gente sugere, né, utilizar o OE para medir a eficiência de um processo? Porque ele é uma metodologia simples e precisa,
e ele é um indicador já difundido mundialmente, então ele tem uma metodologia bem sólida. E por ser um indicador difundido mundialmente, a gente permite esse benchmark interno e externo, né? Fazer esse comparativo entre os processos. Porém, para poder medir o OE, tem alguns requerimentos, né? Então, você precisa ter uma base de dados e uma coleta de dados bem acurada, ou seja, quanto que eu produzi e quanto tempo eu parei. E essa coleta de dados ela pode ser automática, né, utilizando o MES, ou também para algumas empresas que ainda não têm essa coleta automática, ela pode começar manual. É muito importante a gente ter a metodologia, aquilo que eles comentaram ontem sobre a gestão da rotina, né? Ter as rotinas de coleta de dados, de tratativa dos problemas, deu um problema, anota no quadro, ou anota na tua folha de controle. O importante é a metodologia, garantir que isso aconteça e depois a gente pode passar para um processo já automático. O segundo é, como eu já comentei antes, é a questão do tempo de ciclo, né, o gargalo bem definido, e também as condições de contorno, né, como é que é o calendário, quantas horas eu vou estar trabalhando, porque o OE é um indicador muito preciso, porém, se eu não tiver muito claro qual que é o gargalo, eu vou estar medindo a referência de capacidade, ela vai estar distorcida. E também em relação ao calendário, então, se não tiver claro quantas horas esse processo vai estar trabalhando, o OE também pode sofrer alterações. Quando a gente fala do OE, como é que ele é medido, né? Pensando no... Vamos pensar assim, no tempo total de calendário, né, que a gente tem disponível no ano, voltando a pensar no investidor, né? Então, o que ele disponibilizou para a gente? Um tempo total, né, de 365 dias, 24 horas, e nesse tempo total, a gente desconta todos os feriados, finais de semana, que a empresa realmente não vai trabalhar, e aqui também desconta manutenção planejada. E aqui a gente traz só um comentário adicional, que quando a gente fala de manutenção planejada, é aquela manutenção realmente planejada, firme em calendário, validada com os gerentes. É aquela manutenção que surgiu de um dia para o outro, que, às vezes, para justificar uma perda, ou aconteceu no dia, que foi planejada no dia, porque aconteceu o problema só para essa perda não contar no OE. Então, é realmente uma manutenção que está planejada, alinhada, fechada com o calendário. Então, a partir disso, a gente chega no tempo disponível, né? E para medir o OE, uma segunda coisa que a gente desconta é realmente a falta de demanda, porque não faz sentido eu medir o OE 24 horas, 3 turnos, numa empresa que está trabalhando apenas em um turno, né? Então, a gente desconta a falta de demanda para poder também ser mais limpo e mais transparente. A partir disso, a gente tem o tempo disponível realmente para planejamento. Nesse tempo disponível para planejamento, normalmente se descontam aquelas decisões internas das empresas, né? Que são decisões para parada para refeição, banheiro, ou reuniões de segurança, enfim, cada empresa tem seus acordos, né, internos. Então, tem essas de decisão interna. Depois a gente tem realmente o tempo que foi planejado para produzir, né? Aquele tempo que o PCP planejou e colocou ordem para a empresa produzir. E a partir desse tempo planejado, que é esse tempo trabalhado, a empresa pode ter perdas por falta de material, retrabalho, sucata e manutenção. E no fim, a gente chega realmente no tempo produzido, né? Contando todas as paradas, quanto tempo a empresa utilizou para produzir. E agora, como é que a gente faz, considerando todas essas parcelas, né, todas essas informações, como é que a gente faz o cálculo do OE? Então, o cálculo do OE, que a gente entende, né, que aqui é uma metodologia e um DNA que a gente entende como sendo o mais limpo e o mais, não vou dizer mais justo, mas é uma forma que a gente consiga realmente ver todas as perdas, né, tornar todas essas perdas visíveis. Então, a gente calcula o OE dividindo o tempo produzido pelo o tempo disponível para planejar. Então, o que se desconta realmente do OE, né? Dessa metodologia que a gente está passando? A gente realmente desconta feriados, finais de semana, realmente o tempo que a empresa não está trabalhando e a falta de demanda. A partir disso, tudo deveria se encaixar como perda. Então, paradas planejadas ou paradas não planejadas, ritmo, variação de velocidade, então tudo deveria entrar como perda. Porque voltando a pensar no nosso investidor.
Ele disponibilizou recurso. A gente não tem culpa, né? O processo produtivo, ele não, se não tem demanda, a gente não deve penalizar ele pela falta de demanda. Mas a partir disso, tudo deveria ser considerado como perda. Só um momento. Tá falhando o áudio? Tá melhor agora? Tá, vou continuar, qualquer coisa vocês vão avisando aí se vai tendo problema. Desculpa, pessoal. A gente também trouxe aqui para vocês o indicador que eu acho que algumas pessoas já ouviram falar, que é o OE Capital. O que é esse OE Capital, né? Ele é um indicador que ele pode ser utilizado para o nosso investidor, que é aquela pessoa que realmente alocou o recurso para a empresa. E o que ele compara, né? Ele compara o tempo produzido com o tempo total disponível. E esse é um indicador para ser visto a cada 3 meses, 6 meses, anualmente, porque ele vê como um todo, né? Ele questiona a falta de demanda, trabalhar ou não os feriados, então ele avalia realmente a ocupação da planta, né? Os 365 dias que a planta está disponível, quanto tempo está sendo utilizado para produzir. Assim, qual a vantagem de se utilizar o OE frente a outros indicadores, né? Por que a gente defende e comenta que o OE é um indicador preciso e limpo para ser utilizado? A gente trouxe alguns indicadores que normalmente a gente... Desculpa, tá funcionando bem? Alguns indicadores que normalmente a gente encontra nas empresas, né, que elas utilizam como um indicador de performance, e aqui não é uma crítica a nenhuma empresa, nem falando que esse não é o indicador certo para usar. A gente só quer trazer um comparativo para entender o OE, utilizar o OE versus utilizar esse outro indicador, né? Um indicador que comumente as empresas utilizam é a produtividade de mão de obra. Esse indicador, ele mede o quê? O tempo pago, né? O tempo do cartão ponto versus o tempo produzido da mão de obra, né? Quanto tempo a mão de obra trabalhou versus as horas que elas foram pagas, né? Qual é o problema de utilizar só esse indicador no chão de fábrica? É que se mantém um foco muito forte só na mão de obra, né? Então, se a empresa tem qualquer problema, pensa num processo que está trabalhando e tem alguma interferência. Como o supervisor, o líder da área é cobrado por gerenciar a mão de obra, a primeira ação que ele faz é realocar essas pessoas para o próximo processo para mantê-las trabalhando e depois tentar solucionar o problema. Então, às vezes, esse indicador utilizado, ele pode gerar algum estoque desnecessário, porque o foco é realmente utilizar a mão de obra, né, e não pensar na utilização dos equipamentos. Outro indicador que normalmente é usado é o volume de produção, e aqui é um indicador que ele foca muito em quantidade produzida, né? Quantas peças, normalmente as empresas têm alguma noção assim, eu preciso produzir 10 mil peças por dia. Então, se compara diariamente, eu produzi as 10 mil ou não produzi as 10 mil. Então, é um indicador que ele não avalia a eficiência do processo, a eficiência do equipamento, e também não avalia muito a questão da mão de obra, ele foca muito em quantidade produzida. O outro indicador que também algumas vezes as empresas utilizam é o percentual de entrega ou produtividade do processo, né, a questão de produtividade, que ele compara o desempenho realizado, né, versus um desempenho planejado. Só que aqui também ele tem algumas falhas porque ele não consegue visualizar o todo, né, não consegue comparar com o potencial, com a referência máxima. A empresa fica, como eu comentei ali naquele primeiro gráfico, ele fica normalmente comparando real versus plano, mas ele não compara com o potencial máximo, né? E normalmente esses indicadores, quando a gente questiona e avalia com as empresas, ele normalmente está muito próximo a 90%, 95%, o que gera uma zona de conforto, né? Porque se você está sempre muito próximo do 100%, é difícil de se desafiar, né? A empresa já está numa zona, o time entende que já está performando muito bem. E por último, né? Eu trago aqui para vocês, e assim, quando eu falo um OE, entre aspas, também não é criticando nem nada, mas é só para chamar uma atenção que não é o OE que a gente comentou anteriormente, mas algumas empresas utilizam o OE, porém, ele não mede na sua essência máxima, né? Ele se compara com o potencial,
porém esse potencial algumas vezes tem alguma gordura de tempo de ciclo, né? Às vezes o tempo de ciclo ele não está com base na referência máxima. E também as empresas ainda aceitam algumas perdas que elas comentam perdas sem peso, né? Por exemplo, às vezes setup é uma perda sem peso, às vezes manutenção planejada. Então é um OE que começa a se comparar com o potencial máximo, porém ele ainda considera algumas perdas invisíveis, né? Que a gente fala, que ainda tem algumas curiosidades dentro do indicador. Então, o que a gente quis trazer aqui para vocês é que aplicar o conceito do OE, que a gente fala às vezes, algumas vezes, 24 horas, ou seja, uma empresa que trabalha realmente em 3 turnos, ela é medida pelas 24 horas, né? Esse indicador, ele gera um desafio contínuo para a organização, né? Ela está sempre buscando se desafiar e melhorar. Então, como a gente falou tanto de OE, né? Por que é a importância de utilizar esse indicador? Eu trouxe aqui para vocês como é que está o benchmark, né? Só que aqui também vale a pena só um parênteses, porque por o OE ser um indicador muito difundido, né, e muito conhecido mundialmente, é bem importante antes de levar em consideração uma referência, a empresa cuidar um pouco qual é a metodologia, qual que é o DNA por trás desse indicador, né? Porque algumas vezes tem pesquisas de benchmark, mas a metodologia utilizada por trás do indicador considera algumas concessões. Então, esse que eu estou trazendo para vocês aqui, dessa pesquisa, ela segue a mesma metodologia que a gente considerou, que eu apresentei para vocês. Toda parada, toda interferência no processo, ele é uma perda. E a gente consegue ver que tem algumas empresas referências, 5% das empresas avaliadas, elas estão nesse último quadrante aqui, né, nesse quadrante de 97% de OE. Algumas empresas que já têm um número mais avançado, né, que já trabalham com o indicador mais tempo, elas estão performando próximas aos 82%. E a média das empresas atualmente, medindo esse OE limpo e justo, está na casa dos 66%. E quando a gente vê essas empresas que trabalham com OE de 97%, o que acontece? Essas empresas, muitas delas já atuam com coleta de dados automáticos, têm sistema MES para coleta de dados, e com isso elas conseguem identificar 95,5% das suas perdas. Então, elas conseguem saber praticamente tudo o que acontece no seu dia. Apenas 0,5% das perdas, elas não são conhecidas. Então, chama aí também para vocês darem uma pensada no processo de vocês. Como é que estão as perdas invisíveis hoje? Vocês conseguem mapear todas elas? Vocês têm conhecimento dessas perdas? Porque as empresas best in class, as referências, apenas 7 minutos do dia, pensando das 24 horas, 7 minutos, elas sabem onde está e sabem identificar e conseguem direcionar trabalhos. E quando a gente pega aqui esse grupo de empresas que apresentam um OE médio de 66%, quando a gente vai fazer o desdobramento dessas perdas, 6 horas dadas por essas paradas que a gente fala, micro paradas, 2 horas e meia mais ou menos de falha de equipamento, 1 hora gasta em setup e mais ou menos 1 hora gasta em manutenção planejada. Isso é mais ou menos como se desdobra, né, essa diferença aqui de OE. E assim, quando a gente fala em perdas invisíveis, né, eu quero trazer para vocês assim alguns insights, alguns questionamentos para se fazer. Onde que a gente precisa atuar? Onde que vão estar as minhas perdas invisíveis, né, que vocês estão tanto falando? Então a gente viu que a performance média das empresas está perto dos 66%. Essa diferença de perda aqui, normalmente 15% das perdas elas não são conhecidas. São aquelas perdas invisíveis que a gente colocou lá no início. E quando a gente avalia a questão da mão de obra, normalmente a mão de obra ela representa 52% do custo de transformação das empresas. E onde que a gente consegue atuar, né, nessas perdas invisíveis? Algumas vezes elas aparecem pelo tempo de ciclo gordo que a gente fala, ou seja, dentro do tempo de ciclo está incluso essas atividades que não agregam valor, ou deslocamento, ou medição, ou abastecimento. Algumas vezes também o processo ele apresenta uma eficiência muito alta,
Porém, se a gente for fazer um cheque no dimensionamento de mão de obra, ela tem excesso de mão de obra. Então, mais pessoas, eu estou encobrindo algumas ineficiências do meu processo. E também a questão das perdas sem peso, né? Algumas empresas adotam, como a gente já comentou, setup como uma perda sem peso, reuniões, manutenção planejada, empresas que às vezes param para refeição, porém revezam o lanche para compensar algum problema que teve. Então, aqui são as perdas invisíveis que a gente fala, são perdas que normalmente às vezes não pesam no OAE, mas que a empresa está se enganando no fim, né? Porque você perdeu, você parou, você deixou de produzir, você deixou de ganhar dinheiro com o teu recurso. Então, acho que a grande mensagem que a gente quer trazer aqui para vocês no primeiro momento, quando você começa a medir tudo como perda, dá até um baque assim e gera alguns desconfortos entre os gestores, os gerentes da área. Mas aqui pensem sempre como eu tenho um maior gap, eu tenho mais oportunidades para trabalhar, eu tenho como melhorar o meu processo de uma forma mais clara. Pessoal, era isso. A gente queria fazer um overview rápido sobre a questão de eficiência e como a gente utilizar o indicador do OAE. Eu vou passar agora a palavra para o César, para ele comentar um pouco na prática como é que é a aplicação desses conceitos. O César, ele atua... Vou deixar para o César você se apresentar melhor, mas atualmente ele atua como gerente de manufatura na Embrapa. Então, um pouquinho... Libera o teu microfone. Foi? Foi aí, César. Boa noite, obrigada. Você está me ouvindo bem? Sim. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, Ana e Mário, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação aqui estar com vocês. Estou vendo que nós estamos com 90 pessoas acompanhando a minissérie hoje. E eu trabalho na Embraco já há 33 anos, né? Durante esse período trabalhei em diversas áreas, sempre conectada à manufatura e área de operações. E já trabalhei 3 anos na Eslováquia, 2 anos na China, 1 ano na China, 2 anos no México, 2 anos na Itália e muitos anos aqui no Brasil em diversas áreas como manutenção, utilidades, engenharia de manufatura, engenharia de processo e por muito tempo gerente de manufatura. E assim, aprendi muito com toda essa experiência, né? E uma coisa que olhando um pouco a tua apresentação, Ana, me chama a atenção, quando a gente escolhe o indicador errado, eu não vou falar errado, mas aquele que direciona as pessoas a um determinado comportamento, nós podemos estar colhendo frutos que não queremos. Para exemplificar isso, eu queria contar uma historinha, e é verdade, essa história é uma história real, né? Aconteceu numa empresa grande, inclusive, alguns anos atrás, e o principal indicador de performance da manufatura era a produtividade da mão de obra, a eficiência da mão de obra. Como você explicou, a eficiência de mão de obra ela é um indicador que mede o tempo produzido pelo tempo pago e o supervisor ele vai tentar, de todas as maneiras, utilizar ao máximo a mão de obra. Então, vamos supor o exemplo hipotético, o operador está trabalhando numa operação, numa máquina, e a máquina quebra. O que o supervisor imediatamente faz? Move esse operador para uma outra máquina para produzir o que for lá, o que estiver disponível na máquina para produzir, ele começa a produzir para manter o indicador dele com um bom resultado. Depois de algumas horas, a manutenção vai atuar na máquina anterior, passou 5, 6 horas, a máquina retorna a trabalhar, o operador volta e continua a produzir. No momento seguinte, ele precisa fazer uma troca nessa máquina, e esse é só o início da bola de neve, tá? No momento seguinte, ele vai trocar de modelo, mas ele precisa de uma determinada matéria-prima. Quando vai no estoque procurar a matéria-prima não está lá. E por quê? Porque ele produziu na outra máquina usando a matéria-prima que ele precisaria para o programa de produção. E aí é o segundo problema que ele começa a gerar.
além dos estoques adicionais que eles geraram, ele também consumiu o estoque de uma matéria-prima que ele não poderia ter consumido naquele momento. Então, no momento seguinte, ele vai para a linha de montagem e assim por diante. Ou seja, quando a gente observa o que está acontecendo dentro dessa organização, a gente fica questionando, mas por que o supervisor fez isso, né? Ele só fez o que ele estava predestinado a fazer pelo que o indicador estava solicitando a ele. Então, a culpa não é do supervisor, mas de quem determinou esse indicador para ele. Ele estava fazendo o melhor do que ele podia. Então, e tem uma coisa que é importante a gente ressaltar, né? Lembrando como tudo começou, né? Começou o problema porque quebrou uma máquina, mas qual que foi a preocupação do supervisor? Alocar a mão de obra. Ou seja, ele começou atacando o efeito ou a perda secundária e não a perda raiz que ele teve, que era a quebra de máquina. Com isso, ele ataca o efeito e não a causa. E eu acho que aí é a grande diferença quando a gente está tratando com o OE, porque o OE ele identifica uma série de perdas e a gente vai atacar as perdas, ou seja, a perda primária que está fazendo com que a gente perca desempenho na nossa manufatura. Eu acho que essa é realmente a mensagem que a gente quer passar, César. Não é criticar um outro indicador, porque a mão de obra também é um recurso caro para a organização, mas como a gente cobra a organização, como a gente cobra do supervisor, ou quem está na frente das pessoas, né? O indicador que ele é cobrado, ele não vai querer mostrar no outro dia que ele teve um indicador de 80%, porque ele não realocou as pessoas, né? Então, eu acho que a gente é responsável pelo que acontece também, né? O que a gente cobra é a consequência. César, começando com as perguntas aqui. Primeiro, assim, como que é a tua opinião? A gente comentou sobre essa medição do OE, visualizando todas as perdas, né? O que eu comentei ali eu vou chamar aqui para ficar um pouco mais claro de um OE 24 horas, mas aqui entenda-se que a gente chama 24 horas para uma empresa que está trabalhando em 3 turnos. Então, ela tem 24 horas disponíveis. Então, pensa vocês, os seus processos que vocês estão trabalhando em um turno, vocês devem ser medidos pelas 8 horas e meia. É o tempo disponível, né? Então, qual que é a tua opinião sobre medir esse indicador, utilizar o OE 24 horas realmente, considerando tudo como perda? Assim, eu vejo que tem 2 pontos muito positivos em você medir o OE 24 horas. O primeiro deles é que, uma vez que você não considera nenhuma concessão, paradas, você consegue comparar ou com o desempenho de outras linhas ou de outras plantas, de outras empresas sobre a mesma base. Porque quando a gente tem essas concessões, cada empresa tem a sua política, existe legislação diferente em diferentes países, então existem certos locais que a cada 2 horas tem que ter 10 minutos de parada do operador. Então, enfim, tem uma série de concessões que você torna difícil a comparação. Se você tem as 24 horas, a gente está falando sobre a mesma base. E daí, para frente, vem a criatividade, a inteligência, a análise de descobrir e de trabalhar como que a gente pode reduzir essas perdas. Então, essa, para mim, é uma grande vantagem. A outra vantagem, que já foi comentada, é essa questão de você ter um novo horizonte de trabalho e perspectiva de melhoria. Quando você já está com um OE de 90%, 92%, quem que vai trabalhar? Não existe muita motivação, porque parece que não tem mais espaço para evoluir. Agora, a partir do momento que você considera todas essas perdas, e você lembrou bem na sua explanação, que você tem o tempo limpo, tempo ciclo limpo, não o tempo ciclo gordo, o teu OE de 90% vai cair para 60%. E daí você tem 40% de oportunidade de melhoria. É um novo horizonte, é um novo mundo de oportunidades, né, para evoluir e ter um resultado melhor. Tem uma questão que a gente precisa ficar atento, que faz parte da natureza humana, que quando a gente o indicador mede o resultado de um processo, mas tem pessoas trabalhando nesse processo e essas pessoas vão se sentir medidas pessoalmente. Então elas não gostam quando você faz esse tipo de mudança
do atual sistema de medição para uma medição 24 horas. Então, assim, é muito importante nesse momento que haja um acordo entre a auto-administração, controladoria, produção, né, para entendimento que daqui para frente nós vamos estar explorando 40% das perdas, né, e que nós vamos estar medindo a evolução disso, né. Então, assim, a gente não pode crucificar lá o pessoal da produção, o supervisor, o gerente da fábrica, porque caiu o OE de 90% para 60%. Né? Não é justo isso com eles. Acho que a partir do momento que é feito esse acordo, esse alinhamento, todos entendem como que a gente está medindo, aí é um novo horizonte e a gente consegue evoluir de maneira alinhada com todos. Ótimo. César, tem uma boa lista de perguntas aqui, vou tentando passar para você aqui. Okay. Foi comentado sobre as perdas visíveis e invisíveis, né? Você pode citar alguns exemplos que você, né? Eu comentei algumas coisas, mas acho que na prática é muito melhor, né? Exemplos de perdas invisíveis. Bom, as perdas invisíveis, principalmente, são aquelas de performance, né? Que é a perda de velocidade e as microparadas. Até para ser assim, honesto com vocês, eu estou há 33 anos trabalhando nisso, mas eu me dei conta da intensidade dessas perdas faz pouco tempo. Tá? Talvez uns 6, 8 anos atrás, quando a gente começou a medir as perdas em forma automática, coletar dados em forma automática com o MES, e aí que eu me dei conta da grandeza e da intensidade dessas perdas. Normalmente, e até eu fiz um cálculozinho há pouco, quando eu estava vendo a tua apresentação, as perdas, você mostrou lá 3,2 horas em performance, né? Em 24 horas deu 13%. E é por aí. Exatamente. 15, 20% de perda. Tá? E assim, na Embraco especificamente, a gente tem tempos ciclos muito curtos, né? Entre 6 e 7 segundos numa linha de montagem, e é muito simples e muito fácil acontecer ao longo do dia uma variação no gargalo de 6 décimos de segundo. Às vezes, numa troca de tipo, um preparador vai lá e faz um ajuste no gargalo para o novo modelo, e ao invés de trabalhar com 6 segundos, ele passa a trabalhar com 6,6. Ninguém confere e continua o dia. Né? Isso, no dia, e você passa o dia todo trabalhando, terminou o turno, a produção não saiu, né? Daí você olha as paradas, não consegue justificar onde é que está a perda. Só que você perdeu 10% de OE, 10% da produção, eram só 6 décimos. Né? E isso é muito comum. Né? Eu estou falando de 10%, mas às vezes você está perdendo 20%, 1 segundo, 0,2. Né? Só por causa da variação de velocidade no gargalo. Lógico que para ciclos curtos, empresas que têm ciclos curtos, isso o impacto é maior. Ciclos longos, isso não aparece tanto, porque o operador muitas vezes consegue recuperar dentro do próprio ciclo alguma perda. Mas em ciclos curtos não tem espaço para recuperação. Ou você cumpre o ciclo, ou você perdeu. Ou não. Exato. Isso é uma coisa, e a outra que também não aparece muito, em linhas mais automatizadas é muito frequente, são as microparadas, né? Aquelas paradas que ninguém aponta, né? Não dá tempo de apontar, paradas menos de 1 minuto, menos de 2, menos de 3, assim, eu diria menos de 3 minutos. E ocorre às vezes 20, 30, 50, 100 vezes no dia e ninguém percebe. Ninguém consegue ver. Ninguém percebe, porque quem está olhando, o supervisor, às vezes olhando um pouco de longe, ele percebe a linha funcionando. A linha funciona, está saindo peça. Só que não sai no takt time ou no tempo ciclo previsto pelo gargalo. Outra pergunta aqui, existe algum problema em não utilizar um dos 3 pilares? Eu acho que aqui é uma das 3 parcelas do OE, né? Aqui o exemplo, a pessoa já trabalhou em um local de equipamentos, que utilizava como escavadeira, e eles não tinham avaliação de qualidade, porque era muito difícil mensurar. Se ele não tem perda por qualidade, o fator de multiplicação ali vai ser 1. Né? Mas, assim, na realidade, quando você vai calcular o OE, você mostrou lá, você tem a produção final sobre a produção máxima potencial. Então, se a perda por qualidade for 0, é 0.
Exatamente. Se a perda por qualidade for 0, o indicador de qualidade é 1 no multiplicador do Vai OE. ser 1, exatamente. Outra que a gestão de eficiência é muito importante para todas as empresas. Porém, vocês acreditam que o OE é aplicável até para micro e pequenas indústrias? Não tenho dúvida. Exatamente. É aplicado a qualquer processo produtivo. Tá? E assim, o OE, ele, embora seja a nomenclatura diz Overall Equipment Effectiveness, fala de equipamento, mas também serve para operações manuais. Isso não... Eu acho que outra pergunta também aqui que o pessoal comentou é se a metodologia do OE ela pode ser também utilizada para as áreas indiretas ou só para a linha de montagem? Não, para as áreas de componentes também, máquinas individuais e linhas. Né? Inclusive, para a linha tem uma nomenclatura que tem sido usada atualmente, que é OLE, que é Overall Line Effectiveness. Né? Mas, no final, assim, se você considerar a linha de montagem como um grande equipamento, assim, a nomenclatura não muda muito, mas o conceito é o mesmo. Exatamente. Acho que Mas a fórmula de cálculo é a mesma. Empresas, assim, se a empresa pequena quer ficar grande, ela precisa aumentar a sua eficiência, reduzir perdas para ser mais competitiva. Então, é bom começar desde pequeno. Exatamente. E aqui só um parênteses, a gente teve a oportunidade aí de passar por diversas empresas, diferentes setores e independente, não pensem só em linha de montagem, né? Porque às vezes o OE tem uma referência à linha de montagem, mas qualquer segmento, qualquer processo, você pensa assim, eu tenho uma máquina, posso medir a eficiência dessa máquina. E o OE eu acho que é um indicador que processos discretos, processos contínuos, qualquer tipo de processo é possível. A coleta de dados seria o fator mais importante para que a metodologia OE funcione de forma precisa? Caso seja, se a inserção de dados for realizada manualmente, o OE perde credibilidade? Eu não acho que perca credibilidade, ele perde um pouco de acuracidade, né? Porque a coleta de dados manuais assim, é intrínseco algum erro de apontamento, ou, às vezes a pessoa não tem, ela estima o tempo, né? Aqui foi 5 minutos de parado, deu uns 15 minutos. Assim, tem algumas práticas, eu já vi muito isso, assim, faz uma conta de chegada no final do turno, né? Então, assim, pô, mas aqui faltou, eu acho que 10 deve estar minutos, faltando vou um pouco colocar. de material. Então, assim, tem sim, com certeza, alguns erros de acuracidade, e isso precisa ser acompanhado de perto pela supervisão, pela gerência da área, para melhorar a cada momento. Lógico que é importante praticar a coleta de dados manual para aprender. Uma vez que o teu sistema está redondinho, no papel, na mão, mesmo no Excel, e aí se você tiver condições de investir um pouco mais num sistema de coleta de dados automático, um NES, aí você vai mudar de patamar. Com certeza vai mudar de patamar. A recomendação seria sempre ter a coleta automática de dados. Mas eu sei que não é muito simples, não é muito barato, mas comecem pelo básico. Quem tem OE de 60%, com certeza tem muito espaço para melhorar ainda com a coleta manual. Ótimo. Tem algumas perguntas aqui de metodologia, alguém perguntando sobre a metodologia que a gente apresentou, se é a metodologia do Nakajima. Qual que é a metodologia que você considera mais completa, né? E como aplicar o OE em serviços? Olha, o OE em serviços você me pegou, sabe? Eu sou sincero em dizer que eu teria que pensar um pouco. Nunca vi a aplicação de OE em serviços. Mas eu acho que... e aqui também, acho que para responder a pergunta aqui que o pessoal comentou sobre metodologia, o Nakajima ele comenta sobre a multiplicação dos 3 fatores, né? Disponibilidade, qualidade e performance. Eu acho que a grande diferença que a gente está trazendo aqui é começar a enxergar o tempo total, né? Porque em algumas referências, se a gente for buscar, né, o Nakajima desconsidera aquelas paradas planejadas, né? E aqui a gente está comentando que, e eu acho que também pela tua experiência, isso seria um pouco mais completo, né? A gente consegue ver o horizonte como um todo, né? Sem dúvida. Assim, não tem nada
o OE 24 horas, a gente sabe que em todos os turnos tem uma parada para refeição, tem algumas paradas planejadas para manutenção. E assim, se a organização, se a gestão não está incomodada com isso, está entendendo que está tudo certo, é problema assim, é uma coisa interna. O que o indicador está mostrando é que existe uma oportunidade. Então, se a gente pensar bem, né, a gente, num fluxo produtivo, a gente tem um gargalo, né? Então, por que o gargalo não trabalha durante o horário do lanche? Não estou dizendo para todo mundo, porque isso vai ter um custo. Mas o gargalo, e como que a gente se organiza, né? É aí que você começa a pensar e coloca esse tipo de desafio para a equipe e as pessoas vão começar a encontrar soluções. Né? Já participei de muitas discussões desse tipo e a gente acaba encontrando soluções das mais diversas, né? Sempre tem alguém que trabalha numa área, é um alimentador, alguém da logística, alguém da manutenção, o próprio supervisor. Então, são pessoas que conseguem suportar durante alguns intervalos a produção no gargalo. Né? Porque é o gargalo que vai determinar o output da linha, não os processos paralelos. Né? Exato. O OE ele consegue analisar o fluxo, o sistema, desculpa, vou perguntar de novo. O OE ele consegue analisar o sistema, né, o fluxo entre máquinas, ou ele mede indicadores individuais para cada equipamento? Qual seria a alternativa para analisar em conjunto o equipamento, interação entre pessoas, os recursos e os processos? Assim, numa linha de produção onde tem vários equipamentos, você vai medir o OE da linha por um equipamento só, que é o gargalo. Né? Os outros você não vai dividir. Você até pode, se tiver capacidade de processamento para tudo isso, só que não, normalmente você não tem essa capacidade de medir o OE de cada um dos equipamentos de uma linha de montagem. Você vai medir do gargalo. O gargalo vai estar operando, produzindo, ou o gargalo vai estar bloqueado, porque tem alguma estação depois que bloqueou ele e ele não consegue continuar produzindo, ou o gargalo vai estar numa posição de starving, de aguardando falta de peça, né? Falta de peças para ele. Então, ou a terceira opção, o gargalo está parado por algum problema dele. E no OE eu preciso entender, quando ele está em starving, né, que ele está aguardando peças, eu preciso entender qual é a causa do starving. E daí eu vou para as outras estações. Né? Quando ele está bloqueado, da mesma forma. O bloqueado é a jusante e o starving é a montante. Quais que são as principais dificuldades que uma empresa tem quando ela começa a utilizar o OE? Principais dificuldades? Assim, eu acho que o primeiro, talvez, é a questão de entendimento, né? E aí precisa de algum suporte para entender a metodologia, entender as perdas, as centenas de perdas que a gente tem, né? Porque não é tão elementar assim, quando a gente fala de todas as perdas, existem muitas perdas de equipamento, de mão de obra, de material, de logística, e cada uma delas tem subdivisões, então isso é uma parte. E outra, eu já comentei, ninguém gosta muito de falar sobre suas fraquezas, né? E as pessoas entendem as perdas como suas próprias fraquezas. Então, isso precisa ter esse acordo, esse alinhamento interno para que todos entendam de que isso é uma lista de oportunidades e não uma lista de fraquezas das pessoas ou do próprio processo. Aqui uma pergunta sobre questão das concessões, né? Que uma empresa está trabalhando em 3 turnos regulares, né? E algum dia ocorre uma falta de demanda, né? No cálculo do OE, a gente tem que desconsiderar as horas por não ter demanda, né? Por inocupação comercial? Sim, tem que descontar, né? Outra demanda já está fora, né? Exatamente. Você colocou lá, o tempo disponível a produção dividida pelo tempo disponível de planejamento. Se não tem demanda, não foi considerado esse tempo no planejamento. César, utilizar a conectividade das tecnologias de indústria 4.0 na coleta dos dados já é uma realidade na indústria brasileira? Do seu ponto de vista, percentual que a transferência nos dados com a ferramenta impacta no resultado do OE? Desculpe, deu uma falhadinha. Cortou, né? Tá.
Utilizar a conectividade das tecnologias da indústria 4.0 na coleta de dados já é uma realidade na indústria brasileira? É a primeira pergunta. Depois, do seu ponto de vista, qual que é o percentual que a transparência nos dados com essa ferramenta impacta no resultado do OE? Olha, assim, na empresa onde eu trabalho hoje é uma realidade, mas eu vejo que não é uma realidade ainda na indústria nacional. Tem muita gente, e não é indústria pequena ainda, fazendo coleta manual, e tem muita gente ainda fazendo a coleta não de acordo, ou de forma não muito organizada. Então, assim, acho que tem uma oportunidade grande, e quando você passa a ter a coleta automática, você consegue enxergar muito mais perdas. Como eu disse para você, eu me dei conta de que a gente tinha 10, 15% de perdas a mais, simplesmente por causa da coleta automática. E a hora que você começa a trabalhar em cima desses dados, aí você tem outro resultado e você pode tranquilamente melhorar 10, 15% do teu OE. Uhum. É correto fazer a medição do OE nesse momento de pandemia, onde uma empresa está com redução de carga horária e de funcionários, ou seria melhor esperar normalizar? Eu vou usar o slide que você falou lá, né? Na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, né? Tem que medir o OE, né? Então, assim, no momento de alta demanda ou de baixa demanda, eficiência vai ser ainda mais importante. E talvez no período de baixa demanda ainda mais, porque agora, quando você tem alta demanda, você se permite alguns gastos a mais, você tem algum espaço para isso no teu resultado da empresa, mas no momento de baixa demanda não tem. Você tem que controlar os custos, porque senão você arrisca o teu negócio como um todo. Comentar também que o pessoal perguntou, qual que é a principal diferença na forma da tratativa do OE nos diferentes países onde você já trabalhou? Assim, como eu disse, assim, é o nível de concessões, né? Porque às vezes a legislação é diferente e daí numa planta existe ginástica laboral, na outra planta não existe, numa planta existe um descanso chamado descanso de segurança, na outra planta não existe, e daí você cria concessões que tornam difícil a comparação entre elas, né? E por isso que o OE 24 horas ajuda bastante para colocar tudo na mesma régua. Uhum. Teve uma pergunta aqui que o pessoal comentou se, por exemplo, manutenção planejada, na tua experiência, deveria entrar como uma concessão ou é uma perda do OE? Essa é uma boa pergunta, tá? Mas, assim, normalmente a manutenção planejada dentro do calendário, ela está fora do OE, tá? Uma manutenção planejada de curto espaço de tempo ao longo do dia, normalmente a gente considera ela também como uma perda. Uhum. Por que isso, tá? Assim, antigamente não era assim, isso é bem recente, essa nova visão da manutenção planejada, tá? Por quê? Porque cada vez mais, agora com as novas metodologias de manutenção, se trabalha para que a manutenção também seja executada no menor tempo possível, né? Então, são desenvolvidos padrões de manutenção, a manutenção também com suporte digital. Hoje os manutentores já têm o seu laptop na mão, ele vai andando na máquina, ele já vai consultando o desenho, peças de reposição. Então, tudo isso, por que isso aconteceu agora, está acontecendo? Para reduzir o tempo da manutenção. Esse é um pouco do exemplo que eu queria dar, assim, de quando se abre o horizonte, né, de oportunidades, né? Quem que vai trabalhar em melhorar o tempo de uma manutenção planejada se eu não considero isso no OE, né? Se eu não considero uma perda? Aí não estimula. A partir do momento que isso aparece como uma perda, começa a estimular ideias. O que dá para fazer? Como que a gente pode fazer? E daí você vai começar desenvolvendo atividades na manutenção para reduzir o tempo da atividade de manutenção. Entendi. Aí você vai desenvolvendo tecnologia vou citar um exemplo bem assim bobinho, né? Mas
eu tinha que lubrificar um rolamento lá. Aí, poxa, mas todo dia eu tenho que ir lá lubrificar ele, né? Pô, e se a gente colocar um rolamento blindado já com lubrificação permanente? Eu eliminei essa atividade de manutenção, eu começo a trabalhar na eliminação de atividades de manutenção. Então, assim, de novo, você só vai trabalhar nisso a partir do momento que você entende que é uma perda. Se você não entende que é uma perda, não trabalha. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui complementando aquela que a gente colocava? Pensa na forma da tratativa dos países. Só concluindo esse ponto, tá, Ana? Uhum. Assim, vamos lembrar também que um dos princípios na gestão da manufatura, na gestão industrial e na gestão das perdas é a priorização, né? Então, assim, se a minha perda de manutenção planejada dentro do meu Pareto de perdas está logo no início, lá, é o maior tempo que eu perco dos 20% de perda de OE, 10% é manutenção planejada, vamos colocar foco nisso. Agora, se isso é 0,5%, né, vamos deixar para depois, né? Não adianta eu investir tanto em alguma coisa para ter um resultado tão pequeno, né? Uhum. Sempre lembrando que a gente, para cada tipo de ação que a gente estiver fazendo, a gente tem que fazer o cálculo do BC, que é o benefício sobre o custo. Se o benefício é pequeno e o custo é grande, não vamos fazer. Não estamos aí para isso, nós estamos todos temos que trabalhar para gerar resultado para a empresa, né? Uhum. Sempre atacando os problemas do Pareto de perdas, utilizando, já falei, o Pareto, né? Aquele que pode te trazer o maior benefício. Ótimo. Só complementando aquela pergunta que o pessoal tinha feito, é sobre a diferença nos países que você já trabalhou, se existe alguma, quando você aplica o OE, se existe alguma diferença cultural, né, de gestão para aplicar o OE? Assim, os latinos, em geral, são mais sensíveis a essa exposição do resultado. Os europeus são menos sensíveis a isso. Talvez é isso, assim, eu não vejo muita diferença, tá? A única coisa que assim, brasileiros, italianos, mexicanos, assim, sempre tem um pouquinho mais de jogo de cintura e tentam articular de alguma forma para que o indicador não fique tão ruim, sabe? Entendi. César, eu vou pedir também desculpa para o pessoal, tem algumas questões, eu acho que eu vou te encaminhar, e se a gente puder depois responder individualmente, porque a gente já também não passar tanto tempo como a gente tinha planejado, até para as pessoas que se organizaram, mas obrigada a todo mundo por ter mandado, acho que foi um tema assim bem discutido, tem bastante perguntas ali ainda, acho que a gente não conseguiria cobrir tudo, eu te passo, depois a gente pode responder individualmente para cada um. Obrigada realmente pelo teu tempo e disponibilidade para compartilhar com a gente a experiência e esse assunto que parece que já está tão antigo, mas é que sempre é desafiador, né? Quando a gente começa a falar de OE, sempre gera bastante discussão e comentários, então realmente muito obrigada pelo teu tempo. A gente agradece imensamente aí. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estiveram nos ouvindo essa noite, tá? E se tiver alguma dúvida mais, envie para a Ana que a gente vai responder com prazer. Tá Não, bom? eu te envio sim. Muito obrigada. Pessoal, lembrando, amanhã a gente tem o nosso último encontro, a gente vai comentar sobre a preparação para a indústria 4.0, então a gente vai ter o André Líbio, que ele é gerente sênior de WCM, e também o Alessandro Malucelli, que é gerente sênior de engenharia de manufatura 2 da Whirlpool. Então, eles vão estar com a gente amanhã à noite para comentar sobre essa preparação de indústria 4.0, também comentar algumas coisas que a gente falou aqui de coleta de dados, conectividade entre as máquinas, então a gente espera vocês amanhã de novo. Amanhã também, só para explicar para vocês, a gente vai preparar um assessment de gestão industrial, que é uma ferramenta para trazer como a gente conversou e apresentou vários temas da gestão industrial, então a gente vai trazer amanhã um questionário rápido, simples, de uns 10 minutos, para a gente também depois poder continuar essa conversa de uma maneira mais customizada com cada um. Então, pedir para vocês amanhã esse tempo para a gente passar esse assessment. E ontem a gente teve um problema aqui na compartilhamento de tela, então se vocês puderem escanear aqui o QR Code e contar para a gente como é que foi essa experiência de hoje, dar o feedback para a gente é bem importante.
Tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite. Obrigada, César, mais uma vez. Eu vou deixar a tela aqui mais uns 5 minutos, se vocês puderem fazer a avaliação, para a gente é bem importante. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite, obrigada. Nossa, mas... Calma aí.